Boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos com a série de mensagens Viva com Leveza e hoje damos continuidade. Nós partimos da premissa que Jesus nos disse que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados não somente podem, mas devem ir a Ele e aprender dele de que é manso e humilde de coração, a fim de achar descanso para suas almas. E baseado nesse convite de Jesus, a gente aprende e tem aprendido que a vida ela pode ser muito mais tranquila, mais leve. A gente pode viver muito mais em paz se a gente aprender com Jesus. E no primeiro momento nós falamos aqui sobre a sobrecarga que às vezes a gente carrega da culpa. E aprendemos também que caminhando com Jesus a gente se desfaz dela, desse peso desnecessário, através do perdão. Na semana passada nós falamos aqui sobre uma outra sobrecarga, um outro peso que às vezes a gente carrega, que é o peso da violência, da agressividade. E a gente aprendeu aqui que, olhando para Jesus e atendendo ao convite, o chamado de Jesus para caminhar e aprender dele, a gente naturalmente abraça a mansidão e a gente se desfaz de mais uma carga. Hoje eu quero falar de mais uma sobrecarga que às vezes a gente carrega de forma às vezes imperceptível, por se tratar de uma coisa que hoje é muito comum e a depender do meio em que você viva, essa sobrecarga é vista até mesmo como uma virtude nos dias de hoje. Eu quero falar hoje sobre a avareza ou sobre a ganância, que são sinônimos. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 12. Evangelho escrito por Lucas, parceiro de viagens e missão de Paulo, o capítulo de número 12, os versos de 13 a 21. Nela está uma situação, e em meio a essa situação, Jesus conta uma parábola que tem absolutamente tudo a ver com o tema a qual nós queremos falar nessa noite. Eu peço a você que esteja de coração, de ouvidos, de mente aberta, para ouvir o que o Senhor tem a dizer a você nessa noite. Lucas capítulo 12, os versos de 13 a 21. Parábola do rico insensato é o título que está aqui na minha Bíblia. Você achou? Vamos ler. Diz assim: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância ou de avareza. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem ganha para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Vamos orar? Bendito Deus nosso Pai, diante de Ti, Senhor Deus, nós abrimos o nosso coração, buscamos em Ti, Senhor Deus, palavras, ó Pai, que toque a nossa alma, que nos dê sabedoria, que nos faça enxergar o que às vezes, ó Pai, à medida que o tempo passa, nós temos dificuldade de enxergar. Que no nome de Jesus, Senhor Deus, essa seja mais uma noite de esclarecimento, de cura e de libertação, Senhor Deus, a toda e qualquer alma cativa, Senhor Deus, em especial pelo tema a qual nós trazemos aqui nessa noite. Ó Pai eterno, em nome de Jesus, que Teu Espírito, ó Pai, venha falar aos nossos corações,
venha comunicar expressamente a sua vontade e que nos livre, Senhor Deus, de todo ruído ou todo mal entendido na comunicação desta palavra, Senhor. Ó Deus, ser conosco como tem sido, ó Pai, e nós te agradeceremos e te louvaremos em nome de Jesus. Esses dias, aliás, faz algum tempo, eu estava sentado em casa, mudando de canal, procurando alguma coisa que prestasse na TV, e eu me deparei com um título interessante de uma programação: Acumuladores. E eu achei interessante, cliquei lá e aí começou a passar o programa e eu percebi que era uma série. Na verdade, um documentário que falava sobre pessoas que tinham a compulsão de acumular coisas das mais inusitadas que você possa imaginar. Talvez algum de vocês aqui já tenham visto isso em algum momento. Estava se passando a história em especial de uma mulher, uma senhora já de idade, com 3 filhos, os filhos já criados, já tinha netos, e há muito tempo os filhos não visitavam ela. E quando os filhos foram até a casa solicitados pelas autoridades, que estavam notificando a ela sobre a situação em que se encontrava a sua casa, o seu terreno, eles chegaram, e eu lembro que quando eles abriram a porta daquela casa, eles se acabaram de chorar, angustiados por ver a situação em que a casa estava. Qual era o cenário? Praticamente não tinha como andar na casa. A casa estava tomada de revistas, jornais, panfletos, de restos de comida, de talher e pratos descartáveis, guardanapos usados, embalagem de fast food. A casa estava tomada de um jeito. A parte que mais eu achei dantesca foi a parte em que eles entram no banheiro. Simplesmente aquela senhora acumulava até mesmo papéis higiênicos usados, absorventes, tudo dentro do banheiro, de forma que já não se dava mais para transitar dentro da casa. Era só bicho, barata, todo tipo de bicho, rato que você imaginasse transitando pelo espaço. Esse programa ele leva um grupo de profissionais, psicólogos e agentes de saúde e autoridades da cidade para poder conscientizar a família da situação em que se encontra a pessoa e tratar, porque é tratado como uma patologia, como uma doença psicológica, o estado daquela mulher. E é interessante pensar que cada coisa daquela, para aquela senhora, é como se fosse algo extremamente necessário, cuja ausência daquilo em algum momento é como se estivesse tirando a vida dela. Eu lembro que quando eles começam a limpar a casa, ela vai se desesperando à medida que, por exemplo, o papel higiênico usado vai sendo retirado, ela vai se desesperando, vai chorando, se angustiando, e os filhos, alguns deles se revoltam e dizem: eu não sei como alguém consegue viver assim, o que é que aconteceu e tudo mais. Então, diante desse quadro, diante da lembrança desse episódio, desse programa, e eu assisti outras histórias semelhantes a dela. Eu lembro de uma senhora, inclusive asiática, que ela acumulava em vasos a sua urina. Imagine! E ela achava que era necessário fazer aquilo. Era algo necessário. Eu observei tudo isso e, obviamente, que dadas as proporções, eu percebi que essa necessidade ilusória de acumular, ela reside em muitos seres humanos nos dias de hoje. Não em acumular papéis, não em acumular jornais, não em acumular recicláveis, mas o ser humano hoje ele convive com uma necessidade, ele acredita ter uma necessidade extrema de acumular bens e riquezas. Só que, obviamente, a história dessa senhora, a qual eu relatei aqui para vocês, é visto como algo patológico. Mas aquelas pessoas que acumulam riqueza mais do que se pode usar, ou mais do que se precisa para viver uma vida, é visto como algo natural e até mesmo nobre. Só que, do ponto de vista estrito da palavra, do conceito, nada mais é isso do que a ganância,
A avareza, se do ponto de vista da senhora nada mais é do que uma doença psicológica, do ponto de vista daquela pessoa que é ávida por lucro, que acha que tem a necessidade, que não vive sem acumular patrimônio, riqueza, bens o tempo inteiro, bem, a doença pode ser tratada, mas e a avareza? Como a gente lidar com ela? A avareza, gente, nada mais é do que o apego excessivo. Não é o zelo pelaquilo que se tem, mas é um apego excessivo por dinheiro, por coisas materiais. É sinônimo de ganância, ou seja, o desejo intenso e imoderado por bens e riqueza. A vontade, e atrelado naturalmente a isso, é a vontade de sempre possuir e ganhar mais do que o outro. Necessariamente isso. Sempre se quer mais do que o outro. Ou seja, basicamente é o rompimento com a barreira da necessidade. Eu não vivo em busca ou à medida do que me é necessário. Eu quero ter muito mais para nunca necessitar de nada, ou ter a sensação de que eu não necessito de nada. E engraçado que existe em Eclesiastes capítulo 5, verso de número 10, se não me engano, um provérbio que diz que aquele que ama a riqueza nunca o terá suficiente, sempre sentirá falta, que a sua remuneração nunca será o suficiente para sanar as suas despesas, porque aparentemente o que se instalou dentro dos homens e mulheres nos dias de hoje, no século 21 em que a gente vive, é um buraco negro, um saco sem fundo, uma lacuna dentro da alma das pessoas, que fez com que elas tivessem essa necessidade ávida por consumo, por ter as coisas. Não basta ter 4, 5, 3 pares de sapatos. A gente quer ter 10, 20, quer ter a possibilidade de escolher qualquer cor, qualquer estilo, qualquer modelo, para qualquer possibilidade que venha surgir. Esses dias eu estava descartando algumas roupas do meu guarda-roupa, e duas coisas que geralmente a gente se pergunta na hora de descartar. A primeira delas é se presta ainda. Então geralmente quando a gente doa essas coisas, geralmente só chega rasgado, furado, né, elastecido, manchado e tudo mais. É como se que o que não servisse para a gente servisse para outro, né? Mas eu, quando faço isso, eu procuro ter uma outra forma outro parâmetro de seleção. Eu comecei a selecionar ou descartar as coisas da minha vida, não só guarda-roupa, mas pensando na seguinte questão: o que não me é necessário? O que não é me necessário ter? Para que eu vou reter, acumular, guardar coisas que para mim já não servem, ou para mim eu já não faço uso por N questões, ou enquanto tem tantas outras pessoas que poderiam se utilizar daquilo bem, não porque está rasgado, furado, porque não serve mais para mim. Por que não? E eu descartando algumas coisas, aí minha esposa falou assim: mas isso está bom, isso aqui está legal. Eu falei: mas está legal, mas eu não uso mais, eu não faço mais uso, então eu preciso passar adiante. As pessoas foram tomadas dessa onda de consumir tudo, mas não se saciar por absolutamente nada. É basicamente a ideia de ter sempre os celeiros cheios, mas a alma vazia. E é justamente isso que Jesus se refere quando diz de que importa, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta você ter todos os bens e riquezas? De que adianta você conquistar todos os objetivos da vida? De que adianta você acumular para si e ostentar para si tudo que um homem ou uma mulher nesse mundo possa querer ter? E perder a sua própria alma, perder a sua essência, perder o significado da sua existência. Gente, por que eu estou falando disso? Naturalmente porque, como tange a explanação dessa série de mensagens, a avareza é uma sobrecarga.
que você não precisa, é um tipo de coisa que você não precisa carregar dentro de você. Você não precisa viver com ela. E alguém pode perguntar, mas qual o mal? Por que uma sobrecarga? Qual o mal? Qual o peso que isso traz para a minha vida? Qual o problema em ser uma pessoa gananciosa? Bem, penso eu que antes de mais nada, a ganância, ela te faz uma pessoa infeliz. E eu digo infeliz porque infelicidade é justamente o sentimento de falta, a ausência de plenitude, de satisfação da vida. E o avarento, o ganancioso, é justamente aquela pessoa que nunca está se sentindo completa. Ela está sempre sentindo a necessidade de ter mais, de acumular mais, de consumir mais. A pessoa avarenta, ela nunca é feliz. Ela está sempre sentindo a falta de alguma coisa. Penso também que a avareza, bem como a ganância, ela te torna uma pessoa ingrata e ansiosa. Ingrata porque à medida que você está desejando mais, dificilmente essas pessoas conseguem sentir gratidão pelo que já tem, pelo que já alcançou. Então ela está sempre pensando no futuro e naturalmente ansiosa em conquistar as coisas que ela julga necessário lá na frente, à medida de que ela esquece de aproveitar, de usufruir, de agradecer, de contemplar e ter prazer naquilo que ela já conquistou, naquilo que ela já alcançou. A avareza e a ganância faz isso. Ela também te torna um ser inconformado, sem paz. Por quê? Porque ela te lança num carrossel de produção. E eu tenho visto isso principalmente em jovens. A sensação de ter a necessidade intensa de produzir, trabalhar, para ter. Por quê? Para poder consumir, para poder comprar mais, para poder ter mais, para poder ter maior, né? Para poder ostentar mais, de forma que se passa a vida inteira trabalhando, se descabelando, buscando ter as coisas, fazendo às vezes sacrifícios monstruosos, e no final das contas, quando se tem tudo, se conquista aquilo que se imaginou que deveria ter, ainda tem aquela necessidade de que falta alguma coisa, e isso se abate com uma grande frustração. Eu converso com pessoas, amigos, pessoas próximas, que relatam isso o tempo inteiro, de gente que estudou, se desgastou demais, investiu em livros, em cursos e tudo mais, viajou para longe, alcançou o que queria, passou no concurso o que queria e depois disse: está faltando, não é suficiente, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E eu estou dando esse exemplo para não parecer apenas que é a coisa estritamente por uma questão de dinheiro. Às vezes tem a ver com objetivos, às vezes tem a ver com a necessidade imposta a si mesmo de realizações. É a necessidade, a dependência que se institui dentro da gente de sempre estar querendo mais, mais. Avareza e ganância, além disso, te torna geralmente um ser egoísta. Por quê? Porque o avarento, o ganancioso, ele não consegue enxergar quem está do lado dele. Ele não consegue enxergar que às vezes na busca em alcançar os seus objetivos, ele acaba prejudicando quem está ao seu lado, ao seu redor. O homem é extremamente ambicioso, ganancioso, digamos assim, a ambição é uma coisa necessária. Ganancioso, às vezes esquece da sua esposa, dos seus filhos. Da mesma forma a mulher. Ele se torna egoísta porque a única coisa que ele consegue enxergar é o objeto do seu desejo. Ele põe um objetivo lá na frente e diz: eu vou atrás dele. E esquece de olhar para os lados e perceber que existe uma série de outras pessoas ao lado dele que precisa dele. Precisa não do que ele tem, mas precisa do que ele é. Precisa da sua presença, precisa da sua dedicação, do seu afeto, precisa do seu sorriso, precisa dos seus abraços, e não somente dos seus recursos. Só que a gente vive num mundo onde aparentemente, se alguém dispensar recursos sobre os outros, isso já é suficiente.
Se a pessoa sustenta a casa, logo ela não precisa mais ser uma pessoa atenciosa, cuidadosa, presente. Parece que trabalhar para se ter dinheiro justifica todas as coisas. Uma vez eu acompanhei uma discussão entre um casal de amigos e ela disse assim: poxa, isso é hora de você chegar, a gente tinha marcado para sair. Já tem um mês que a gente está marcando e a gente tinha marcado um programa em amigos. Ele dizia: eu não posso fazer nada, minha querida, eu estava trabalhando. E parece que essa palavra justifica todas as ausências, todas as negligências, todas as displicências. E não. Hoje a gente pode dizer, dá um tempo para tudo, menos para a produção, menos por aquilo que traz riqueza. Porque se você para em um momento e diz assim: hoje, para quem pode, obviamente, hoje eu vou tirar o dia para dedicar ao meu ser, ao que se chama de ócio, mas é a busca por fazer algo que refrigere sua mente, que te traga paz, te traga satisfação. Não é necessariamente ficar no sofá com a perna para cima, mas é fazer alguma coisa que fuja essa ciranda, esse círculo que nunca acaba de produzir, de buscar dinheiro o tempo inteiro para poder pagar a conta, e parece que no final da vida, e parece que a gente só fez isso, trabalhou, ganhou dinheiro, pagou conta, ainda mais no Brasil que a gente paga tanto. A vida em si já traz essas responsabilidades, mas se você se tornar avarento e ganancioso, ela se potencializa. Então você gera uma sobrecarga para a sua vida. Eu não estou falando aqui, gente, de necessidades reais, eu estou falando de necessidades que são geradas com base, às vezes, na vaidade, na insanidade, no egoísmo. É uma coisa, inclusive, muito natural em todos os lugares, mas eu falo na minha cidade, de gente que acha que mais importante do que dar uma casa segura e confortável para a sua família é ter um carro de luxo. Como se você fosse morar dentro do carro. Eu nunca entendi isso. Conheço gente que tem o carro e a casa, quando entra, dá vontade de chorar. É uma inversão de valores, de prioridades que existe nos dias de hoje, impressionante. Não é nem dizer que a pessoa trabalha com carro, nada disso não, é só uma forma de ostentar a mesma coisa, sabe? Avareza e ganância, por fim, te faz um ser iludido sobre o controle da vida. Porque a pessoa rica, óbvio que isso não é regra, mas a pessoa que conquistou muitos bens e riqueza, ela tende a achar, a ter a ilusão de que ela tem total controle sobre tudo, porque dinheiro traz essa sensação. Não digo isso por conta própria porque eu não tenho muito dinheiro, digo isso porque a Demilton me contou, certo? Brincadeira. Mas quem conhece gente rica sabe que às vezes as pessoas, elas têm uma certa presunção de que tudo está sob o seu controle. Por quê? Porque o dinheiro compra tudo. O dinheiro traz segurança, o dinheiro traz estabilidade, o dinheiro traz aceitação. O dinheiro faz você se sentir alguém que está no topo do mundo, logo é inatingível. Sei de gente que uma vez, conversando com um amigo meu, cujo patrão, que também era muito rico, havia falecido de câncer. E essa pessoa que é muito rica chegou: rapaz, como é que teu patrão morre? Eu disse: ué, a gente tem controle sobre isso? Eu falei: um cara que tem o dinheiro daquele, rapaz, morreu de câncer. Isso porque essa mesma pessoa também tinha tido um câncer. E em 24 horas depois que descobriu, estava no Sírio-Libanês sendo operado por 3 dos melhores médicos do país. E depois que terminou a cirurgia, deu 3 carros, um para cada um. Então, essa ilusão de que se tem poder, esse controle sobre a vida é muito natural de quem é avarento, de quem é ganancioso, de quem acumula muita riqueza e ostenta muita coisa para si mesmo. Por isso eu gosto de John Wesley, ministro anglicano inglês, o precursor dos metodistas, que dizia: logo quando um dinheiro chega ao meu bolso, eu tenho cuidado de me livrar logo dele, para que ele não encontre o caminho do meu coração.
Eu acho isso muito sábio de John Wesley. Não é palavras de um homem irresponsável, não é palavras de um homem que não tem consciência de responsabilidade, mas é palavras de um homem que sabe o que a riqueza, o que o dinheiro pode fazer se um homem não estiver muito centrado naquilo que de fato é importante. E infelizmente, irmãos, digo isso com tristeza, muitos crentes foram tomados por esse sentimento, por esse modo de viver avarento e ganancioso. O que se vê hoje em dia, em muitos templos, em muitas reuniões, é os crentes fazendo o que o homem aqui, do verso de número 13 do capítulo em que nós lemos, estava fazendo. Diz o verso 13 que alguém na multidão, um homem, gritou: mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. O que é que esse homem está fazendo? Está fazendo o que os crentes de hoje fazem, pedindo a Jesus que tome partido nos seus desejos de enriquecimento. É pedindo a Jesus que adentre aos seus conflitos, favorecendo a ele, para quê? Para que ele possa ter mais dinheiro, mais riqueza. É gente que dia após dia busca a Deus como sendo um beneficiador financeiro. E Jesus diversas vezes, de diversas formas, bem como Paulo, bem como Tiago, fala sobre o quão discrepante é o desejo de viver em Cristo, servir a Cristo, e o desejo de se enriquecer. Não estou querendo com isso dizer aqui, gente, que ser rico é pecado, não é isso. Ou de quem é rico não tem a Deus, não é servo de Deus, ou tem que dar tudo para os pobres e seguir. Não é nada disso que eu estou querendo dizer. O que está se falando é das motivações que acabam impelindo pessoas na busca desenfreada, inconsequente, insana por enriquecimento. Esse sim é um pecado, esse sim é um grande problema. Esse sim é um grande problema. As pessoas estão nessa de pedir a Jesus que as prosperem, sendo que o conceito de prosperidade foi completamente deturpado. Porque no mundo em que a gente vive, ser próspero não é ser você que tem uma residência, ou que mora em um lugar digno, que tem pão, feijão, arroz, mas que não falta o que comer, não falta o que beber, não falta o que vestir, não falta onde morar, nem falta para os seus familiares, as pessoas que você ama. Próspero não é você. Próspero é Neymar, que segundo informações, não sei se é verdade ou mentira, ganha média 7 mil reais por hora. Logo, quando as pessoas vão a Deus em busca de prosperidade, elas não vão em busca de algo que sacia suas necessidades, mas vão a Deus em busca desse absurdo, mundano, diabólico que a gente vê nos dias de hoje, aonde existem pessoas na África, em países onde crianças morrem de fome, com milhões de dólares em bancos suíços, enquanto tem gente morrendo de fome. E um Brasil que tem gente que esconde milhares de dólares na cueca, e Brasil que tem gente que adora a Deus e agradece pelo dinheiro da corrupção, de um Brasil que um cara sobe num púlpito de um movimento evangélico, agradecendo a Deus e dizendo que o Brasil é de Jesus, e no outro dia está preso. Eduardo Cunha. Porque gasta fortunas e mais fortunas, dinheiro de corrupção, para o luxo de sua esposa e filhos e companhia limitada dele mesmo. Na cabeça desse povo, prosperidade não é ser digno, não é estar saciado em suas necessidades, é ser milionário. De forma que quando aquele filme pergunta, o título do filme pergunta quem quer ser um milionário, as pessoas perguntam, todo mundo, velho. Todo mundo quer ser um milionário hoje em dia, menos Jesus. Jesus nunca quis ser. Nunca quis. Jesus nunca quis ser rico. Jesus nunca quis os frutos da riqueza. Não entrava, não permeava o coração de Jesus. Deus abençoe. Não permeava o coração de Jesus a avarência e a ganância.
Jesus tinha ambição. A ambição, gente, nada mais é do que aquilo que te empurra para frente, que te tira da preguiça, que te tira do ócio, que te tira da improdutividade. Jesus tinha a ambição, mas a ambição de Jesus não era egoísta, não era vaidosa, não era presunçosa. A ambição de Jesus, ela era inclusive e abraçava a mim e a você. A ambição de Jesus é que os homens ouvissem a mensagem do Evangelho, aceitassem, se convertessem dos seus maus caminhos e fossem salvos pela graça de Deus. Mas nunca o desejo de acumular, de ser rico, de ostentar alguma coisa. Nada disso. Por que os crentes se preocupam tanto com esse negócio? Diante desse clamor desse homem que está aí no verso 13, e o que esse homem está pedindo a Jesus não é nada demais, porque naquela época se pedia muito aos rabinos que intervissem, porque eles conheciam a lei, e eles poderiam intervir e dizer, a lei manda fazer isso, isso e isso. Era uma coisa muito comum na época. Mas o que Jesus percebe nesse homem é o mesmo que ele repreendeu nos fariseus e saduceus, no capítulo de número 11, no verso ainda de número 39. Que Jesus fala, condena a ganância, a avareza dos fariseus, dos sacerdotes, dos mestres da lei da época. E Jesus percebe que essa mesma disposição existia no coração desse homem. E por isso, e aí eu trago para os dias de hoje, para todo crente que vive pedindo dinheiro, não é nem dinheiro, enriquecimento a Deus, Jesus vai contar uma parábola. E nessa parábola, Jesus nada mais denuncia do que justamente os males da avareza. Porque o problema aqui no texto não está no lucro grandioso que esse homem teve. Qualquer pessoa aqui que empreenda, que trabalhe, que invista, pode ter um lucro grandioso, não é problema nenhum nisso. O problema todo é que esse homem da parábola, aqui o personagem da parábola, vai começar a fazer mediante ao seu lucro monstruoso, grandioso. Ele se torna, antes de mais nada, um homem egoísta. E eu já falei um pouco disso aqui. Por quê? A partir do momento que esse homem chega para ele a riqueza, chega também para ele a ausência de preocupação com o próximo, a generosidade some. A primeira coisa que ele pensa é, eu vou destruir os celeiros, vou construir maiores, vou estocar tudo o que eu produzi, e vou dizer à minha alma, descanse e fique em paz. Ou seja, se existia alguém trabalhando naquela fazenda, está sem emprego. Vai estocar tudo, vai dizer a si mesmo, rapaz, você tem bem aí agora para ficar tranquilo o resto da vida e acabou. É o sonho de uma boa parte de brasileiro, né? A galera que joga aí Mega Sena e tal. Eu ouço direto. E olha que eu não sou legalista, não tem problema nenhum com isso não. Eu acho que é bobagem, porque eu nunca vi um ganhador de Mega Sena, né? Eu acho que tem muito trambique nesse negócio. Mas essa coisa das pessoas de querer ganhar para depois dizer assim, eu vou sumir do mundo, não quero mais meia com ninguém, sabe? Não quero saber mais de ninguém, não quero saber nada de trabalho, não quero saber mais de nada. É um grande problema isso. Porque a outra coisa que esse homem acaba trazendo para si, é um grande mal, é a improdutividade. É improdutividade. Gente, nós seres humanos fomos chamados a administrar a criação. Adão, no Éden, é o responsável pela mordomia, pelo cuidado do jardim de Deus. De forma que você vê Adão dando nome lá aos bichos e aquela coisa toda. Se alimentando da criação. Então Adão não era o ser improdutivo que ficava lá de perna para cima, deitado numa rede. Nada disso. Ele era cooperador da criação de Deus. De tudo que havia sido criado. Só que as pessoas acham que trabalho é uma maldição divina. Por quê? Porque quando você chega no capítulo 3, você vai ver a queda, o pecado do homem, da mulher, e Deus vai amaldiçoar o homem e a mulher, e quando amaldiçoou o homem, vai dizer, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Aí o cara pensa assim, Deus amaldiçoou a humanidade, logo a gente agora tem que trabalhar. Não é isso.
A maldição não é o trabalho, a maldição é o sustento atrelado ao trabalho. Porque antes Adão trabalhava e via Deus dizendo: a todas as frutas que tiver aí, fica à vontade, come. E Adão não tinha condição de comer tudo. Então era muita prosperidade, estava até faltando, sobrando, melhor dizendo. Mas agora, o que Deus está dizendo a ele é o seguinte: porque tu se afastou de mim, porque tu me deu as costas. Agora, meu amigo, você vai ter que trabalhar e suar muito para poder comer. Esse é o grande problema. As improdutividade, a entrega ao ócio, ao não fazer nada. A ideia, gente, uma coisa que é importante entender é que riqueza precisa girar e produzir mais riqueza. Mas não é mais riqueza para si, é para o outro. A nobreza em ser rico é entender que com a riqueza vem a missão. O cara que, qualquer um aqui, Deus ajude até inclusive, e abençoe, que se torne rico. Não tem problema nenhum. Agora, por favor, possibilite a outras pessoas uma vida melhor. Eu não estou falando também necessariamente, não é isso, de chegar aí num ato impensado, sair jogando tudo para cima, e não vou dar todos os meus bens aos pobres, porque diz Paulo também: se você der todos os seus bens aos pobres sem amor, também não adianta de nada. Não é isso. A questão toda é você se utilizar daquilo que tem, para poder possibilitar a quem não tem ter alguma coisa. Porque eu sempre digo isso: se tem alguém passando fome nesse planeta, é porque tem alguém retendo comida. Porque tem comida demais para todo mundo e sobra. O problema é que tem gente que retém. E eu não estou dizendo que sou eu ou que é você. Pessoas muito mais poderosas do que a gente fazem isso. Só que a gente precisa o tempo inteiro se pensar e se analisar para saber até onde a gente não participa desse ciclo de perversidade humana. Para a gente não começar a se tornar avarento e acreditar, ter aquela ilusão de que é tendo 7 sacos de farinha é que nunca vai te faltar farinha na vida. Quando veio a manifestação, a greve dos caminhoneiros, eu percebi muito o nível de avareza e ganância do povo brasileiro, inclusive aqui em Valência. De gente que compra 600 litros de combustível. 600 litros de combustível. E sai vendendo a R$16 o litro. Sendo que tem pais e mães de família que precisam de 1 litro para poder se locomover ao trabalho. De gente que rouba combustível dos outros, impossibilitando outros de se locomover e de trabalhar. E acredita que fazendo esse tipo de coisa, haverá uma segurança para ele. E é justamente disso que Jesus está falando: você é louco, você é insensato, você é medíocre. Você não entende que tendo o mundo inteiro, tendo toda a prosperidade e riqueza do mundo, ainda assim, hoje mesmo a sua alma pode ser pedida. E tudo isso ficará para quem? E de que terá valido a tua vida, que foi um grande esforço para acumular riqueza, se agora nem sequer você tem a quem deixar, que é o caso do homem da parábola. E mesmo que tenha a quem deixar, talvez ele só faça repetir esse ciclo maldito em que você se colocou, de só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, e nunca usufruir bem e em paz consigo mesmo, com a sua consciência, com as pessoas que você ama. É impressionante o que está acontecendo no mundo hoje. Eu ouço os jovens o tempo inteiro só falando de trabalho, 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 concurso, concurso, concurso. De pessoas que já não conseguem mais estar com amigos, dar risada. E até mesmo crianças. Eu não lembro com quem eu estava conversando esses dias e falando: meu Deus do céu, eu era criança e eu estudava no colégio adventista, eu estudava à tarde, e na sexta-feira a gente saía até mais cedo por causa da questão da religião adventista, que ia até o pôr do sol, tá? Enfim, saía mais cedo. E não existia essa preocupação: mas o calendário vai ficar prejudicado e tal. Não, eu saía, vinha para o campo e brincava com os meus amigos e era feliz. E talvez tenha sido a última infância feliz desse mundo, do ponto de vista das crianças mesmo, porque a geração depois da minha, coitadas.
só vivem trancadas dentro de casa. O que aconteceu? Que as crianças hoje estudam, não é mais de segunda a sexta, é de segunda a sábado. E como se fosse pouco, os pais ainda criam N outras atividades extracurriculares para os meninos, que no final das contas é para não demandar tempo deles. Aí quando chega as férias, tem pai e tem mãe que ainda procura professor, procura um reforço escolar, dá um jeitinho para ocupar o menino. Aí o menino cresce tendo uma boa educação, sendo um cabeçudo mesmo, assim, um menino inteligente, passa fácil no vestibular, mas cresce sem pai e sem mãe. Deixa ele chegar aos 20 e tantos anos de idade para você ver que tipo de ser humano ele vai acabar sendo. Ele pode se tornar um excelente doutor. Eu só tenho medo que tipo de ser humano ele vai se tornar. Tendo crescido na ausência, com a ausência do pai e da mãe. Eu lembro que meu pai brincava de bola comigo, todo dia chegava do colégio numa brincadeira diferente, largava o trabalho, ia brincar com os filhos, aí chamava os amigos todos, era aquela meninada dentro de casa, era uma coisa gostosa. Vamos roubar manga, vamos roubar cerola na casa de Pedrinho, aí Chau ia roubar goiaba lá na minha casa. Gostosa, boa. Mas hoje em dia a gente caiu nesse negócio maldito, as crianças não têm mais tempo para nada. Esses dias eu saindo ali da bebê, fui para natação, tá? Quando eu saio, tá a mãe correndo, e o menino devia ter, sei lá, uns 7 anos atrás, correndo junto com ela. Falei, meu Deus, que o menino precisa fazer atividade física assim, essa coisa? O menino está imenso. Obesidade infantil. Na minha época não tinha esse negócio. A gente corria, brincava tanto, que não tinha. Mas hoje em dia o menino fica sentado. Quando não está sentado estudando, ele está sentado no videogame. Ou ele está sentado na internet olhando para o celular. Ele está sempre sentado, o menino nunca corre. E aí vira compulsão, o menino come. Não estou falando aqui das questões, obviamente, que questões biológicas e tudo mais. Mas os vícios que se criou nesse mundo doentio, por causa de tudo isso que a gente está falando aqui. Está demais. As pessoas não se saciam mais com nada. Com nada. Gente, a questão aqui, principal, reside no verso de número 15. Quando Jesus diz, cuidado, fiquem espertos, de sobreaviso, com todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Se a minha vida e a sua vida não consiste naquilo que a gente consegue acumular ao longo dela, nos nossos bens, das nossas riquezas, do nosso dinheiro, o que é que dá consistência à vida? O que é que dá um significado real, tangível à vida humana? Jesus responde isso de forma simples. E quem faz citação a essa fala de Jesus é Paulo, no capítulo 20, verso 35 de Atos dos Apóstolos. Paulo diz, como disse o Senhor Jesus Cristo, melhor coisa é dar do que receber. Essa palavra de Jesus tem a cara do Evangelho de Jesus, porque no Evangelho de Jesus toda a lógica se inverte. No Evangelho de Jesus o maior é o menor, o último é o primeiro, e melhor coisa do que receber é poder distribuir, é dar. Jesus está falando de quê nisso aqui? Jesus está falando, gente, nada mais do que de generosidade. Generosidade. A resposta cristã, o convite de Jesus àqueles que andam sobrecarregados por causa da avareza, por essa necessidade de produzir, de acumular dinheiro, de ter dinheiro, é seja generoso como eu fui, como eu sou, diz Jesus de Nazaré. Generosidade. O que é generosidade? Gente, na etimologia, no significado em si da palavra, essa palavra gens, o prefixo, né, gens, vem de gerar, ou de fazer nascer, certo? Então seria basicamente alguém de nascimento nobre. Mas nascimento nobre não é no sentido de riqueza, mas de virtude.
Então o generoso é uma pessoa que tem em si, tem no seu ser, uma virtude. Virtude. E que virtude, então, vem a ser essa? A bondade, a piedade, a capacidade de enxergar as necessidades do outro, e não somente as minhas. O generoso é a pessoa que consegue olhar para o próximo e perceber que no próximo está alguém igual a ele, carregado também de necessidades, de sonhos, de projetos. A generosidade, gente, faz parte justamente do entendimento desse verso de número 15, certo? Que a vida, o generoso é aquele que entende que a vida não tem consistência na acumulação de bem, de riqueza. Jesus diz isso de forma muito clara, de forma muito simples. E o que Jesus está fazendo aqui nada mais é do que convidando a gente a discernir e a decidir o que de fato é tesouro para a gente e aonde a gente guarda os nossos tesouros. Como ele diz no capítulo 6 lá de Mateus, ele diz: olha, não juntem, por favor, não juntem tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e roubam, e você acaba frustrado e desamparado. Juntem tesouro nos céus, onde traça, ferrugem não destrói, onde ladrão não arromba e não rouba. Por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então Jesus está chamando a gente de discernam o que de fato tem valor nessa vida para vocês. Se é o acúmulo de coisas aqui na terra, sabendo que as coisas são perecíveis, ou se são as coisas do reino de Deus, que são eternas, que são perenes. O que vale a pena realmente, a que vale realmente dedicar tempo, dedicar força, dedicar recurso, ao que vale realmente. Quais são os tesouros reais dessa vida? Ainda nesse texto do capítulo 6 de Mateus, Jesus vai dizer: porque ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E quem é Mamon? Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Ninguém pode se submeter à vontade, à busca por Deus e ao mesmo tempo à busca por dinheiro, porque buscando um você desencontra do outro, buscando o outro você acaba comprometendo a busca de um. Não dá para querer ser um bom servo de Deus e querer de qualquer forma ficar rico. Não dá. Por quê? Não dá. Porque, gente, como repito, para Jesus, melhor coisa é dar do que receber. E olha, eu vou te dizer, não dá para ser rico se você fica generoso que nem Jesus. Por quê? Porque, olha só, está reunido Jesus, os 12, e tem uma multidão diante dele. E chega a hora de todo mundo ir para casa, e o povo está faminto, e Jesus está falando para esse povo já há algum tempo. E os discípulos veem a necessidade de chegar para a multidão e dizer: vai para casa comer, porque a gente não tem comida para dar. O negócio só foi aqui o sermão, depois disso a boca livre na tua casa, aqui não. Só que Jesus é o cara que diz assim: o que é que a gente tem para comer? Rapaz, só tem 5 pães e 2 peixes. Dá para a gente comer de boa aqui. Aí Jesus diz: não, mas o pessoal vai comer com a gente. Mas como assim? Eles vão comer com a gente. Não dá não, amigão. Dá sim, se a gente dividir, dá. Como é que alguém acumula assim? Como é que nesse nível de generosidade a gente consegue enriquecer? Não dá. A menos, obviamente, que afortunado e, enfim, Deus decida abrir as portas do céu. Amém, que seja assim. Como estou dizendo, não é problema nenhum. Mas o reino de Deus não é acumulação de patrimônio e de riqueza. O reino de Deus é amor, graça, misericórdia, justiça e bondade.
Você quer entender o que é tesouro nos céus? É só aprender de Jesus. É só aprender de Jesus. Quais foram os tesouros compartilhados por Jesus? Generosidade, amor. É esse tipo de coisa que Jesus está dizendo: acumulem para a vida de vocês, busquem para a vida de vocês, porque se vocês fizerem isso, Jesus diz aos seus apóstolos, vocês acumularão tesouro nos céus. Se vocês forem generosos o suficiente para dar de beber a quem não tem o que beber, de dar de vestir a quem não tem o que vestir, dar de comer a quem não tem o que comer, visitar quem está preso, restrito de liberdade, ou oportunizar ele um sentimento, uma sensação de liberdade, nem que seja por alguns momentos, alguns minutos. Se você tiver generosidade para dar amor a quem não tem amor, bondade a quem só conheceu a perversidade, misericórdia a quem a vida inteira só conheceu o olho por olho, dente por dente, Jesus está dizendo: naquele dia eu olharei para você e diz: benditos do meu Pai, possui por herança, receba o tesouro dos céus que está para você. Mas a todos aqueles que foram avarentos, usurentos, que foram gananciosos, que não deram de comer a quem tinha fome, que não deram de beber a quem tinha sede, que não oportunizaram sentimentos de liberdade a quem estava preso, quem não fez nada por ninguém a vida inteira, mas só pensou em si mesmo a vida inteira e na acumulação dos seus bens, das suas riquezas, dos seus momentos, Jesus diz: apartai de mim, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Por isso Jesus chama a gente a ser generoso, porque a generosidade é justamente o rompimento com essa insanidade de quem edifica e consequentemente se edifica em coisas passageiras, mas nunca se edifica em coisas perenes, que edifica a vida inteira, passa a vida inteira edificando uma casa sobre a areia, mas nunca edifica sobre a rocha, que atribui confiança o tempo inteiro em dinheiro, e nunca entende que quem sustenta, quem provém, quem zela, quem cuida, quem mantém é Deus. De forma que a gente chama Deus da provisão, mas na prática as pessoas acham que a provisão é Deus dar a mim. Eu não quero que Deus me dê nada, eu só quero que Deus contribua ou me possibilite ter o dele cada dia. Por isso dizemos: dê-nos cada dia o nosso pão. Cada dia, Senhor Deus, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Não precisa acumular para amanhã, não precisa acumular para um ano. Eu quero perceber todos os dias que o Senhor tem cuidado de mim, dia após dia, em cada necessidade, a cada momento, para que eu não atribua confiança ao que eu tenho no meu cofre, mas atribua confiança ao aquele que é dono do ouro e da prata. Essa é a mensagem libertadora do Evangelho. Porque o generoso é aquele que sabe que a consistência da vida não está nas conquistas externas, mas nas conquistas internas, na riqueza da alma. Não é o que você pode armazenar em celeiros, mas é aquilo que você carrega dentro de si. Pobre do homem, pobre da mulher, que conquista tudo fora de si e termina vazio. É justamente o que Jesus fala no verso 20. Insensato, essa mesma noite lhe será exigida a sua vida, e para quem ficará tudo que você preparou? Para quem ficará o que você preparou? Aí ele diz no verso 21, assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico diante de Deus. O que é ser rico diante de Deus? É tão somente ter como valoroso aquilo que Ele valoriza, e que busca todos os dias ter aquilo que Ele valoriza. E o que Deus valoriza, gente, é generosidade. Essa capacidade deliberada de, com alegria, dar, de enxergar as necessidades alheias e ser um possibilitador, um meio para que as pessoas necessitadas supram as suas necessidades reais. E que, não sendo possível fazê-lo, ainda assim é generoso o suficiente para ajudar naquilo que for possível. E se não for por meio algum fazê-lo, ainda assim carrega dentro de si um desejo profundo de ajudar pessoas.
porque ama, porque valoriza o amor de Deus e sabe que Deus ama todas as pessoas. E que se está faltando alguma coisa para alguém, não é porque Deus está retendo, é porque alguém está retendo. É o mundo injusto que a gente vive. Por fim, e finalizando de uma vez por todas, eu só quero dizer que se você se desfazer, se é que você carrega essa carga, se você se desfazer dessa carga de avareza, de ganância, desse vício, dessa falsa ilusão de que o dinheiro é quem vai sustentar a sua vida, se você conseguir se desvencilhar disso através da palavra de Jesus, do amor de Cristo, da generosidade proposta por Ele, você vai experimentar de uma leveza, de uma suavidade para a sua existência que você não tem noção. Os melhores dias da nossa existência não são os dias em que a gente alcança o ápice daquilo que a gente quer. Eu ainda acredito que os dias mais seguros da nossa existência são aqueles em qual a gente é criança e nem sequer tem a consciência das necessidades que temos. Por quê? Porque a gente tem pais que sanam todas as nossas necessidades, de forma que elas passam despercebidas por a gente só vai vendo o prato na mesa, o pão no fim da noite, no começo da noite, a gente vê o suco no começo da manhã, a gente vê a roupa que o papai e a mamãe trouxe, a gente tem essa sensação de segurança porque alguém tem cuidado de nós. E o que se pede dos filhos de Deus é isso mesmo, que confie no nosso Pai, de forma que Ele tem dado a nós tudo que a gente de fato precisa. Que a gente possa todos os dias dizer: papai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido generoso. Me ajude, me dê condição de ser generoso ao meu irmão. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante, Senhor Deus, de um mundo que ostenta riqueza, e diante dos nossos olhos e ouvidos estão o tempo inteiro, Senhor Deus, a exaltação da riqueza, de pessoas que têm riqueza, e de um modo de vida, Senhor Deus, repleto de orgulho e de segurança com base na riqueza. De forma que naturalmente muitos, Senhor Deus, são seduzidos, engoldados pela busca desenfreada, pelo desejo incessante, ó Pai, de ter aquilo que os outros têm, de ostentar, Senhor Deus, uma vida igual a de fulano ou ciclano, que muitas pessoas às vezes não sabem, ó Pai, e somente o Senhor sabe, é que nos corações de muitas dessas pessoas está um vazio profundo, Pai, e que é algo que ninguém quer ter. De forma, ó Deus, que no nome de Jesus nós pedimos ao Senhor que a medida, ó Pai, do Teu Espírito que vem sendo derramado em nós, o Senhor nos encha, Senhor, dessa consciência, dessa gratidão de quem tem recebido dia após dia o sustento do Senhor, Pai. E sabe que até os frutos do nosso trabalho são consequência das forças que o Senhor nos dá, das oportunidades que o Senhor nos dá, de que tudo, Senhor Deus, é fruto da Tua bondade para conosco, Deus. Que da mesma forma que o Senhor tem alimentado pássaros, corvos e lírios do campo, de vestido lírios do campo, o Senhor tem cuidado dos seus filhos e jamais irá desampará-los. Que o Senhor, Pai, sabe muito bem o que é bom para nós, e que no nome de Jesus, Senhor Deus, nossos corações, percebendo essa grandiosidade, essa generosidade do Senhor para conosco, estejam sempre abertos, Pai, para ser generosos com o próximo, para sermos doadores, para vivermos, Pai, na certeza de que de fato, melhor coisa é dar do que receber, porque dando, Senhor, sendo generoso, nós acumulamos tesouro, Pai, na terra, nós acrescentamos riqueza à nossa alma, Senhor Deus, e não aos nossos celeiros. Ó Deus eterno e bendito, guarda, Senhor Deus, os nossos corações nos céus, para que eles estejam sempre depositados em Ti, ó Pai, e que a nossa busca, antes de qualquer coisa, seja a busca pelo Senhor, Pai, que é aquele que supra, Senhor Deus, todas as nossas necessidades reais. Elimina as ilusões, Pai, as falsas necessidades, as vaidades. Ó Deus, que no nome de Jesus,
corações estejam satisfeitos e felizes no Senhor, Pai. Que no nome de Jesus a nossa alma, a nossa vida seja leve, Senhor Deus, na caminhada contigo. Ó Deus, abençoe os teus filhos, Senhor Deus, os que aqui estão, os que não puderem estar. Que seja uma semana, Pai, de paz. Que o teu Espírito abunde, ó Pai, em nossas vidas. Que o teu Evangelho seja o nosso chão, ó Pai, a nossa caminhada, o nosso fundamento. E que tudo que venhamos a fazer glorifique ao teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. A nossa declaração: certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas, e habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Deus abençoe a todos. Dê uma noite de paz.